Acabamos de falar sobre a questão dos conflitos e do poder dentro do canal. Obviamente surge uma questão. Se for extremamente difícil resolver essas questões de conflito, existe uma outra alternativa para eu resolver isso? Sim, existe. E é uma alternativa bastante usual, inclusive. Claro, nós não ouvimos muita notícia a respeito disso, mas ela é praticada por muitas organizações. E essa solução é comprar o outro. Simples assim. Eu tenho uma relação conflituosa com o meu distribuidor, mas eu preciso de um distribuidor. Se eu tenho condições e se é interessante, eu posso então comprá-lo. Eu tenho uma relação conflituosa com o meu fornecedor, mas eu preciso desse fornecedor. O que eu posso fazer? Eu posso comprá-lo. É claro que para cada uma destas ações, comprar para frente ou comprar para trás, existem vantagens e existem desvantagens. Normalmente, nós chamamos comprar para frente de integração vertical ajusante e comprar para trás de integração vertical amontante. Estes dois termos, montante e jusante, eles são bastante usuais na área de logística, principalmente. E são fáceis de entender. É como se você imaginasse um rio. O rio nasce na montanha e deságua na sua foz. Então, na montanha é na direção a montante, para cima, na fonte, no fornecedor. E a jusante é na direção da foz, na direção do distribuidor, perto do meu consumidor. Então quando eu estou falando a jusante, eu estou falando perto do consumidor. Quando eu estou falando a montante, eu estou falando próximo do meu fornecedor inicial. E as organizações fazem integração vertical, tanto em direção ao consumidor, quanto em direção ao fornecedor. É claro que algumas considerações têm que ser levadas, já toquei nesse assunto. E as principais? Vale a pena? O resultado obtido a partir da integração vai agregar valor ao meu negócio? Vai me trazer uma rentabilidade a mais que justifique essa aquisição? Ou vai me trazer uma paz nos meus negócios a partir da diminuição dos conflitos? Esses fatores têm que ser considerados. Nos anos 80, principalmente, foi moda entre as organizações aquisições, aumento da integração. Por quê? Porque nos anos 80, no mercado mundial, havia recursos disponíveis para isso. Não no Brasil, o Brasil passava por um momento ruim. A partir dos anos 90, as empresas começaram a se desmembrar. Elas começaram a vender as suas partes. Por quê? Porque perceberam que para aquela realidade econômica não valia a pena ser tão pesada, ser tão carregada, ter vários elementos compondo a sua cadeia de produção. Elas preferiram se especializar, se tornaram especialistas naquilo que faziam, ou produzir, ou transportar, ou distribuir, ou vender. Elas preferiram esse aspecto. Significa que isso vai durar para sempre? Não. A história do varejo, ela tem se mostrado evolutiva, porém cíclica. As coisas vão e vêm. Quanto tempo isso demora? Não sabemos. Algumas coisas acontecem num ciclo mais rápido, 5 anos, 10 anos. Outras podem demorar 50 anos para voltar ou tornar a acontecer. Por isso mesmo, essa estratégia, a estratégia de integração, ela deve ser vista com algum cuidado. Vamos dar alguns exemplos, então, de integração à frente, a jusante. Basicamente, ela ocorre quando eu, fornecedor, não estou satisfeito com os esforços que o meu distribuidor está fazendo para promover o meu produto. Eu acho que ele não se esforça. Eu acho que ele dá preferência para o produto do meu concorrente. Eu acho que
a margem que ele coloca em cima do produto é tão alta que o meu consumidor não se sente atraído para comprar o produto. Todos esses aspectos vão se acumulando até chegar um momento em que eu digo assim, puxa, é melhor eu adquirir esse meu distribuidor ou outro distribuidor e eu mesmo fazer a distribuição do produto. É claro que falar é simples, fazer pode ser complicado. Principalmente quando nós falamos num país das dimensões do Brasil, isso fica mais complicado ainda, porque onde é que eu consigo um distribuidor que consiga ter capilaridade suficiente para entregar o meu produto nas principais praças do Brasil? Não vamos nem falar em todas as possibilidades. Então é dispendioso num país como o Brasil. Se eu me concentrar em uma região menor, talvez seja mais viável. Se eu estiver pensando num país menor, como qualquer país europeu, por exemplo, isso já fica muito mais viável ainda. Por isso mesmo que nós vamos encontrar mais exemplos de integração, tanto à frente quanto atrás, na Europa. Porque fica mais fácil, não é? Você gerenciar em áreas geográficas menores. A outra possibilidade, integração para trás, a montante. Eu, distribuidor, atacadista ou varejista, qualquer um que seja, resolvo que sou muito dependente de um determinado fornecedor, ou então que, apesar de eu gostar desse produto que eu vendo, o fornecedor não me atende nas quantidades que eu desejo, ou qualquer outra divergência que tenhamos, em algum momento eu vou lá e adquiro esse produto, ou esse produtor. Para quê? Para ter a sua produção destinada às minhas necessidades. É claro que com isso eu também começo a pegar, a retirar uma parte da remuneração deste meu fornecedor para mim mesmo. Ou seja, aumento a minha remuneração. De novo, um varejista, um atacadista comprando um produtor para fazer parte da sua cadeia implica em recursos. É preciso um investimento pesado, é preciso uma análise de mercado para verificar se é viável fazer isso. Pior ainda, em algumas situações significa que eu compro um produtor e que eu talvez não tenha capacidade de dar vazão a toda a sua produção e que além de eu ser cliente de mim mesmo, eu ainda pode ser que tenha que fazer contratos com os meus concorrentes para que este meu produtor forneça a eles. São situações que podem ocorrer e que ocorrem na prática com bastante frequência. Por isso mesmo, o controle desta situação é complexo e precisa ser necessariamente regulado por meio de contratos. Um caso muito parecido e também chamado de integração é o caso da franquia. Por quê? Porque a franquia não é nada mais, nada menos que um canal de distribuição exclusivo de um determinado fornecedor. Apesar de que a franquia em si, o canal de distribuição em si, não pertence ao fornecedor. Porém, eles têm um contrato tão estrito que prega qual é a cor que você deve usar no uniforme dos seus funcionários, qual é o tipo de produto que deve ser vendido, qual é o peso que deve ser vendido, qual é o logo que deve ser mostrado, qual é a campanha publicitária que deve ser veiculada. São tantas restrições e limitações e imposições que parece efetivamente que aquele distribuidor pertence ao fornecedor. Só que não é verdade. Já falei isso para vocês atrás. Olhe lá no ticket de compra desta franquia. Você vai ver que a razão social desta franquia é diferente da razão social do fornecedor. Todavia, eles se parecem um só. Este é um exemplo claro de integração vertical contratual. Ela não existe de fato, o distribuidor não pertence ao fornecedor, mas ela existe de direito. Existe um contrato
dizendo que as relações são muito claras e muito bem estabelecidas e que, aos olhos do consumidor, muitas vezes fica a impressão que eles são realmente uma empresa só, que fornece e que distribui.